levita, cobrador de impostos, era um cara que não era bem quisto ali pela sociedade, né? Sim. Não era visto porque cobrar imposto naquela época é igual a Receita Federal hoje, né? E ele Fiscal da está Receita trabalhando para o inimigo, né? Ele estava trabalhando é para o Império Romano, né? Para a força opressora, né? do povo, é isso aí, É. entendeu? E aí, mas aí disseram, também já ouvi uma gente que dizem que ele não tinha condições de produzir uma literatura dessa magnitude ou dessa forma. Não sei, Então, pode ser. esse é um outro grande desafio ao dizer que Mateus seria o escritor do Evangelho. Primeiro que Mateus era judeu, ele falava aramaico, né? Jesus e seus discípulos falavam aramaico. O Evangelho é escrito em grego, koiné, Né? né? Então é uma distância muito grande você sair do aramaico para o grego. Outro Já muda. detalhe é que tem uma teoria que diz que Mateus escreveu o seu texto em hebraico e o texto que nós temos acesso, ele foi depois traduzido do hebraico para o grego. Só que essa teoria a gente não tem, né, documento, não tem nada que possa comprovar isso, né? Não tem textos em hebraico que possam provar isso, possam mostrar isso. Então isso é só uma teoria. A gente não tem como comprovar ele, comprovar nada. Não É, tem dados. não tem assim, o documento em hebraico nós não temos, entendeu? Fala aí, Alexandre. Eu estou vendo vocês falando aí sobre esse assunto. Não está vendo aquela situação com a... E ficou mudo. Tá mudo. Eu tô ouvindo. Eu, eu não tô te ouvindo, não. Fala aí. Ih, o professor não está me ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Fala. Agora tá dando pra Tá ouvir. dando pra ouvir? Né? Agora tá, Fala vai. aí que tá me ouvindo. É. Rapaz, gente, boa noite, boa noite. Não, vocês estão falando aí, não tá dentro daquele raciocínio que uma vez o senhor abordou, que antigamente, quando alguém tinha uma ideia brilhante ou era um bom escritor, ele associava alguém de patente, né, ou que estivesse mais envolvido, né? É a pseudomínia, O escalão exatamente. da época, né? O É escalão isso aí. né? Então, em Tem a relação ao ver com isso, Evangelho não? de Mateus, o que nós teríamos seria essa chamada pseudomínia. Então, pessoas que seguiam Mateus, que ouviam, né, se inspiraram nos ensinos dele, escreveram e deram o nome dele ao texto. Mas ele não seria o escritor, mas o inspirador. A isso se chama de pseudomínia, né? Então, tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de João, as perspectivas mais críticas defendem essa ideia de que quem escreveu não foram os apóstolos, nem o apóstolo João e nem Mateus, mas seus seguidores. Mas para dar autoridade e autenticidade ao texto, colocaram eles como os inspiradores. Tanto que em grego você tem a expressão katamafaion e kataionem, que é segundo Mateus, segundo João. Nas nossas Bíblias em português, aparece um S, né, em muitas Bíblias. S Mateus, S Marcos, S Lucas e S João. Aí os católicos dizem que aquilo é de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. E tem crente que às vezes lê dessa maneira, mas não é. É da preposição catar, que catar é conforme, segundo, mediante, né? Então, o S vem de segundo Mateus. Então, o evangelho é segundo Mateus. A própria expressão do título em grego vai dar a ideia que o texto foi inspirado neles, né? Mas não necessariamente que eles podem ter sido os escritores. Os únicos evangelhos que se tem certeza que foram os seus autores é Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles eram ninguém no meio do cristianismo daquela época. Então não teria um motivo de dar o nome deles se eles não eram ninguém, não tinham autoridade, não foram nem apóstolos, não foram nem seguidores de Jesus. Então a crítica não duvida de que Lucas e Marcos tenham escrito seus evangelhos. Agora, em relação a Mateus e Lucas, fica assim o questionamento, fica a dúvida aí, entendeu? Pô, Mateus, mas no caso, Mateus e João, né?
No caso de Mateus e João, Lucas e Marcos, eles seriam realmente os autores, entendeu? Até porque também Lucas, se eu não estiver enganado, acho que ele era grego, né? Ele Lucas ele foi mais um seguidor de Paulo, né? Qual o teu problema, ô Carlos? Tá ficar aí mostrando comida para os outros? Tá querendo ostentar? Então, ninguém quer comer não, rapaz. Segue aí, mantém o... mantém a coisa aí. Banana, Banana dá problema agora, mostrar banana assim dá ruim, né? Dependendo da pessoa, a pessoa se sente ofendida. Então, o que acontece? Em relação à autoria, a gente tem essas questões que ajudam em quê? Por exemplo, no caso de Mateus, Mateus é um evangelho mais judaico, né? É um evangelho que vai tentar mostrar que Jesus é aquele que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, a linguagem do evangelho de Mateus é uma linguagem, né, mais voltada para o judeu. O evangelho de Marcos, por outro lado, ele é escrito para os romanos. A tradição vai dizer que Marcos, que não foi seguidor de Jesus, né, ele escreve o seu evangelho com base no relato de Pedro. Então, quem inspirou Marcos a escrever foi Pedro. E esse evangelho de Marcos teria sido escrito para os romanos. Então, é um evangelho mais curto, mais objetivo, né? Você vê que tem umas expressões em aramaico, lá quando Jesus pede para a garota se levantar, né? Vai curar a garota, ele fala lá, Talita cumi, né? Isso é menina, levante-se, em aramaico. Até muita gente acha que Talita é o nome da garota, né? Tem até muita gente hoje que tem o nome de Talita por causa disso, mas Talita significa garota em aramaico. Então Jesus está dizendo, menina, levante-se, né? Garota, menina. Também lá no finalzinho, quando Jesus está morrendo, na cruz ele fala, Eli, Eli, sabachthani, né? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É uma expressão em aramaico. E Marcos explica essas expressões. E por quê? Eu achava que era... Pode falar. Eu achei que era hebraico, Ricardo. Não, é aramaico porque era a língua que eles falavam, entendeu? O aramaico é uma derivação do hebraico, né? Seria um hebraico simplificado. Mas a significação seria a mesma, certo? Mas a língua de Jesus, que ele falava, e os seus apóstolos, era o aramaico, entendeu? Beleza? Então, quando Marcos escreve essas expressões, ele escreve e explica. Né? Por quê? Porque seu público-alvo não tinha contato com essas línguas judaicas, né, semíticas. Não era muito comum para eles isso. E aí eles vão... ele vai explicar isso. Né? Então, por ser um evangelho mais curto, né, a crítica também vai datá-lo como mais antigo. Ele estaria aí entre 55, 57, segundo alguns autores, né, 60 aí no máximo. Ainda assim, um período tardio, né, mais de 20 anos, quase aí depois da morte de Jesus, se a gente levar em conta que Jesus morreu com 33 anos. Então, esses evangelhos, né, os 4 evangelhos, e os sinóticos, né, mais o evangelho de João, eles são histórias contadas, cada um com um objetivo, cada um com uma perspectiva e cada um para um grupo distinto de pessoas. Por isso que é interessante a gente saber, né, um pouco desses detalhes. Se eu quisesse falar sobre a questão religiosa, é muito melhor eu falar sobre o Evangelho de Mateus. Se eu quiser falar sobre a salvação, mais objetivo é usar o Evangelho de Marcos, né? Que as histórias têm mais a ver com isso, né? Fala, Carlos. Não, eu pensei que fosse João. Bom, só para entender, você falou, Mateus foi com a perspectiva mais voltada para o judeu, Marcos mais para o público romano. Né? Lucas é uma perspectiva universal, a salvação é para todos, não importa a etnia, classe social, gênero, né? Criança, homem, mulher, não importa. E João é para apresentar Jesus como Deus, não apenas como Filho de Deus, mas é uma defesa, digamos assim,
da divindade de Jesus, né? O que os outros evangelhos não estão muito preocupados. O evangelho de João já começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? O termo logos, usado no início do evangelho de João, tem a ver com essa ideia da divindade de Jesus, né? Apresentar Jesus não apenas como filho de Deus, mas como Deus, né? No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é uma defesa da divindade de Jesus Cristo, né? A ideia seria essa. Respondeu? Não, beleza, respondeu sim. Legal. Então, essas diferenças são importantes porque tem muita gente que fala assim: o Evangelho de João é o mais fácil de ler. Não é. Na verdade, a Bíblia não tem livro nenhum fácil de ler. Se você lê em português de maneira superficial, você vai interpretar de acordo com aquilo que falam para você, né? E aí você vai ler aquilo da maneira como a doutrina, o pastor, né, o discipulador está lá te ensinando. Isso é a leitura doutrinária. Mas em termos teológicos, o Evangelho de João, por exemplo, é extremamente denso. Só essa ideia sobre a divindade de Jesus. O Evangelho de João é um dos únicos evangelhos que fala sobre a ideia de vida plena, vida eterna, né? Ele vai usar essa expressão de vida eterna. Os outros evangelhos não estão muito preocupados com essa ideia de vida eterna. Eles estão preocupados com a ideia do reino, a vivência no reino, né? O lidar com o reino aqui, né? Então a preocupação é outra, é diferente. A maneira como viver, né, aqui, mas a ideia de eternidade, a gente tem o Evangelho de João focando muito mais nisso. Os milagres do Evangelho de João, por exemplo, são milagres que definem a ideia de quem é Jesus. O Evangelho de João, Jesus faz milagres na natureza, Jesus expulsa demônio, só quem fazia isso era Deus, né? Então, obviamente, João está querendo dizer o quê? Jesus é Deus. Então, essas diferenças de objetivo são importantes, né? Mateus quer apresentar Jesus como Messias prometido, Marcos é o Salvador, Lucas, Jesus é o que veio salvar todo mundo, e João, Jesus veio salvar, Jesus é Deus. Não apenas o Filho de Deus, mas ele é Deus, né? Outro detalhe sobre o Evangelho de Marcos é que ele vai estar apresentando Jesus, né, como esse Salvador, e a história, assim, você não tem a história igual a dos outros, né? As histórias são mais curtas, são mais objetivas. A tradição vai dizer, né, que quanto mais objetivo o texto, mais próximo da época original ele está, né? Mais próximo do fato. E depois, né, os textos mais modernos, eles vão acrescentando outras histórias. Então a gente teria aí, no caso do Evangelho de Marcos, essa antiguidade não só pelos documentos, mas também pela forma que a história é apresentada. Então esse é um detalhe também aí importante para a gente poder pensar. Então, em relação ao Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, a gente tem aí o Evangelho de Marcos como o mais antigo, o de Mateus seria o mais moderno aí. Marcos é o autor do Evangelho, certo? Não há dúvidas em relação a isso. E no caso de Mateus, Mateus seria aí uma espécie de inspirador, mas não o autor. Então um grupo de seguidores é que teria aí escrito o seu Evangelho, né? Gente, está acabando aqui o tempo aqui da minha gravação.